Bom, pessoal, então agora a gente vê algumas propriedades de notações assintóticas, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Nós temos aqui algumas propriedades gerais. Tá? Então, o que significa? Vamos lá. Se f de n pertence a O de g de n, então posso afirmar que A de f de n também vai pertencer a O de g de n, sendo que A é um número real. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Que se f de n for, menor ou igual a O de g de n, tá? Não vai ser um número escalar aqui que vai alterar essa propriedade. Então, por exemplo, seja f de n 2n² mais 5, que ela pertence a O de n², ou seja, ela, né, acaba sendo ali menor ou igual, né, a n². Se A, vamos supor que A é igual a 7, tá? Então eu tenho o quê? Que 7 vezes f de n, né, que vai ser igual a isso aqui, que vai ser igual a isso aqui, tá? Que continua, tá? Pertencendo a O de n². Tudo bem? Então quer dizer que não é um escalar que vai mudar esse crescimento. Um escalar, na verdade, pessoal, ele não vai influenciar muito, tá? No crescimento assintótico da função. Lembrando, porque o n, né, a gente está sempre assumindo um n valor muito grande, tá? E essa propriedade também serve para o caso do ômega, tá? Então, se uma função f de n, né, ela é ômega de g de n, né, ou seja, que ela acaba sendo aí, né, a maior, então a de f de n continua sendo ômega de g de n, né? Então, por exemplo, seja essa minha função de novo, 2n² mais 5, ela pertence a ômega de n², tá? Então, supondo a igual a 7, tá? Então, temos que, de novo, 14n² mais 35, né? Vai ser, então, sempre maior ou igual a ômega n², ao n², então por isso que ela é ômega, tudo bem? Essa mesma propriedade, pessoal, também é válida para o θ, tudo bem? Para o simbolismo θ de n. Vamos ver algumas outras propriedades aqui. Temos a propriedade reflexiva, ou seja, se f de n é O de f de n, tá? Então, sim, dada a minha função f de n, ela vai ser O dela mesma, tá? Dada uma função f de n, ela vai ser ômega dela mesma, tá? Então, se isso acontecer, a gente vai ver, então, que, dado uma função f de n, né, ela vai ser θ dela mesma, tudo bem? Ela vai ser igual, ela vai ser maior ou igual, ela vai ser menor ou igual, ela vai ser igual, tá? Propriedade transitiva. Se f de n pertence a O de g de n e g de n pertence a O de h de n, então eu tenho a transitividade, ou seja, f de n pertence a h de n. Então, por exemplo, f de n, n, g de n é quadrado e h de n é cubo, tá? Então, a gente sabe que n pertence a O de n², ou seja, n é sempre menor ou igual a n². Sempre, pessoal, vamos sempre lembrar daquela régua, tá? E n² é O de n cubo, ou seja, n cubo está à direita de n² naquela régua. Então, né, que eu quero dizer, se o n pertence a n², ele está à esquerda da reta, e n² pertence a O de n cubo, ou seja, n também vai estar à esquerda da reta de n cubo, tá? Então ele vai ser O de n cubo, tá? Essa propriedade também vale para ômega e θ. É só lembrando, como eu gostaria de deixar bem claro, vamos sempre lembrar daquela régua, tá? Vamos lá. Temos a propriedade simétrica, ou seja, se f de n é θ de g de n, então g de n vai ser θ de f de n. Não, essa propriedade, pessoal, é só para o θ. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer? O que é f de n pertencer a θ g de n? F de n é igual a θ g de n? Se f de n é igual a g de n é igual a f de n, tá? Então, essa é a simetria, esse exemplo aqui, ó. Então, obviamente, isso não vale para o O de g de n, que é ser menor ou igual, e nem para o ômega, que é ser maior ou igual. Temos a propriedade simétrica transposta, que é para dar uma ajustada ali para os casos de O e ômega. Então, se f de n ele é O de g de n, tá? Então, g de n é o contrário, né? Ele é ômega, tudo bem? Se o f de n é menor ou igual a g de n, então g de n vai ser maior ou igual a f de n, obviamente, né? Tá? E o mesmo ocorre para cá, né? Que é o contrário.
Se o f de n é ômega, então o g de n é O dessa função. Tudo bem? Então, olha só. N é menor ou igual a n quadrado. Consequentemente, n quadrado é maior ou igual a n. Tá? N quadrado é maior ou igual a n. N é menor ou igual a n quadrado. Isso é o óbvio, né? Mas matematicamente falando, é a propriedade simétrica transposta. Tudo bem? E como eu havia dito aqui, né, pessoal, ó, nessa situação, tá? Nós temos que, então, se o f de n ele é maior ou igual e ele também é menor ou igual, então ele só pode ser igual, porque ele está na intersecção do maior ou igual do menor ou igual, tá? Então ele é θ, tá? Que quando eles têm o crescimento assintótico igual, inclusive, né? Ele tem o mesmo comportamento. Tudo bem? Um outro exemplo aqui, pessoal. Suponha que então tenha um f de n, que ele é O de g de n, e um d de n, né, que ele é O de uma outra função. Tá? Então, o que acontece se eu somar as funções f de n e d de n? Como é que vai ficar a complexidade final? Tá? A gente fala que vai ser o máximo de g de n e e de n. O que isso quer dizer? O máximo do quê? Vamos lá. Nada melhor do que um exemplo. Então, f de n é n, tá? E g de n é n quadrado. Então, se eu somar as duas, vai dar o quê? N mais n quadrado, tá? Nesse caso, então, esse aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Perdão. Aqui, ó. Tá, então, o que vai acontecer? Esse meu n, tá? N mais n quadrado. O que é esse meu max, né? Porque, na verdade, pessoal, o que acaba importando na complexidade, quando eu tenho funções polinomiais, tá? O que importa é o polinômio de maior grau. Ou seja, se eu tiver essa função aqui, ó, n quadrado, quem que vai dominar ela? Esse ou esse? Tá? É óbvio que essa aqui é uma função... n quadrado é uma função quadrática, certo? N é uma função linear. N quadrado mais n acaba sendo uma função quadrática também, tá? Então, esse max nos diz que o que vai dominar é o maior grau do polinômio, que é quadrado. Então, vai ser quadrático. Tudo bem? No caso da multiplicação, pessoal, como é que vai ficar, né? Então, tem essa minha função que ela é O de g de n, meu f de n, esse d de n, ela é O de g de n. Então, se eu multiplicar essas duas, como é que vai ficar? Né? Se eu fizer uma multiplicação. Então, o que vai acontecer? Né? Aqui é D também. Desculpa, então o que vai acontecer? Eu tenho uma f de n é n, g de n é meu n quadrado. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar as duas, tá? N quadrado vai dar o quê? N ao cubo. Então, de fato, tá? O que vai acontecer? Vai ser o grau do polinômio resultante. Tudo bem? Aqui a gente pega o máximo, que é o n quadrado, e aqui vai ser o grau do polinômio resultante. Então, se eu tiver uma função f de n, que ela é n, uma função g de n, que ela é n quadrado, tá? A complexidade final dela vai ser o quê? O polinômio de maior grau de novo, né? Mas que acaba sendo a multiplicação. Tudo bem? Que acaba sendo n quadrado. Tá legal? Bom, comparando funções, né? De novo, que é o objetivo inicial da disciplina. Dadas duas funções, como a gente pode comparar, tá? Então, vamos supor que eu tenho um exercício. Olha, pessoal, tem duas funções aqui, n quadrado e n cubo. Obviamente, a gente pode utilizar, né? Aquelas propriedades, de eu encontrar, né? O C e um N0, ó. Essa é a primeira definição. E a nossa segunda definição, tá? Ou eu posso também colocar alguns valores aqui e ir acompanhando, tá? Vendo como é que ela cresce ou ela decresce. Então, por exemplo, suponha que eu tenho duas funções, uma é n quadrado e n cubo, tá? F de n e g de n. Eu posso, então, colocar alguns valores. Olha, para n igual a 1, olha os valores que saem. Para n igual a 2, olha os valores que saem. Para n igual a 3. Então, é óbvio que n3, n cubo, né, ele cresce muito mais rapidamente
do que n quadrado. Tudo bem? Então, eu posso afirmar o quê? Que n ao quadrado é menor que n3, né? Para um n muito grande. Então, eu posso afirmar o quê? N quadrado, pessoal, pertence ao quê? A O de n cubo, né? Somente para quando n é igual a 1, que os dois vão ser iguais. Tudo bem? Ah, tá, mas essa função é um pouquinho, é fácil. E quando eu quero comparar funções que são um pouquinho mais difíceis, que não são tão óbvias assim, como é que a gente faz? Tá? Quando eu tenho funções que são um pouquinho mais complicadas, pessoal, eu tenho um truquezinho que eu posso aplicar log nelas, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, log de n quadrado e log de n cubo. Eu quero comparar essas duas funções. Quem é maior? Qual cresce mais rapidamente, né? Quem é maior do que a outra? Então, olha que interessante, né? O que eu sei, né? Eu sei que log de n quadrado, pelas propriedades do log, que aqui eu coloquei algumas propriedadezinhas pra gente olhar depois, tá? Eu sei que o quê, ó? O quadrado desce, né? Então, log de n quadrado é, na verdade, 2 vezes log de n ao cubo é 3 log de n, tá? Quem vai crescer mais rapidamente? É óbvio que vai ser 3 log de n, porque aqui o que acontece? Eu tenho um 3 multiplicando log de n, aqui eu tenho um 2 multiplicando log de n. Aqui eu tenho uma quantidade maior. Opa, já fica... Talvez se eu olhasse, olha, quem que é maior? Log de n quadrado ou log de n cubo? Pode ser que a gente fique um pouco em dúvida, mas se eu aplicar o log, aí eu obtenho uma outra comparação. Quem que é maior? 2 vezes log de n ou 3 vezes log de n? 3 vezes log de n é um valor maior. Então fica mais fácil a gente comparar. Né? Vamos colocar uma funçãozinha um pouco mais complexa aqui. Eu quero comparar, olha, quem que é maior? N ao quadrado log de n ou n log de n elevado a 10? Aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas então eu posso aplicar as funções de log. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar log aqui, tá? Então eu vou aplicar log. Tá? Legal. Depois, eu vou aplicar essa função aqui, tá? Só que lembrando então, desculpa, que na verdade log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B. Então, log de A mais log de B, tá? Log de A mais log de B. Tudo bem? Agora eu desço esse 2 para cá, que é essa propriedade 3 aqui, e vou ficar assim, 2 log de n mais log n. E aqui eu vou ter o quê? Log de n mais 10 log n. Então, log de log n é um termo menor do que 2 log de n, porque eu tenho log de n que é um valor, e o log aplicado dele vai diminuir ele. E aqui a mesma coisa que acontece. Log aplicado ao valor vai diminuir. E se eu tivesse que comparar somente esses dois termos, obviamente esse é maior do que esse. Porque eu tenho um 10 aqui, correto? Mas esses termos são pequenos. O que me importa é o que? O maior termo. Ele que vai fazer diferença. Que nem, lembra, o nosso max de n ao quadrado mais n ao cubo? Quem vai dominar vai ser o n ao cubo, tá? Então, 2 log de n é o maior termo desse lado, log de n é o maior termo desse lado. Então, obviamente, 2 log de n cresce mais rapidamente que log de n. Então, eu posso afirmar que n quadrado, tá? Deixa eu trocar de cor aqui, pra gente não enjoar muito, né? N quadrado, eu posso afirmar que n quadrado é maior que log n elevado a 10. Ou seja, eu posso afirmar o quê? Que n, tá? Log de n elevado a 10 é O de n ao quadrado log de n, né? Ou seja, ele é menor do que n ao quadrado log de n. Tá, pessoal? Vamos ver um outro exemplo aqui. F de n, olha só, funções mais complexas, mas no final do dia, se a gente aplicar log, fica mais facinho, tá? Então, eu tenho a função 3n raiz de n, 2 elevado a raiz de n log de n, tá? Vamos lá, então, aplicar o log aqui. Tá? Desculpa, não vou nem aplicar o log, perdão. Eu já vou entrar direto na regra 3, tá? Então, que é basicamente, então, o que nós temos aqui. Tá legal? Bom, eu vou tomar esse... Eu tenho que 2 elevado a raiz de n, tá? Log de n, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse meu r de n, ele estava multiplicando log que ele vai... Seria o inverso da regra 3, na verdade, né? Meu raiz de n está aqui, eu vou jogar ele para cima, tá, pessoal? Por isso que ele veio para cá, ó. Tá? Esse aqui não faço nada.
Aí eu vou lá e utilizo a regra 4. A regra 4, o que a gente faz? Ó, A log de B na base C, eu vou trocar a base, tá? Então eu vou inverter aqui tudo para poder fazer uma comparação, para deixar mais ou menos parecido com esse. Log de 2 na base 2 é 1, tudo bem? Então, eu tenho o que aqui, ó? 3n elevado à raiz de n e n elevado à raiz de n. Obviamente que esse aqui tem um fator multiplicador de 3, ele cresce mais rapidamente, tá? Então, eu posso concluir que 3n raiz de n é maior que n raiz de n, ou seja, n raiz de n pertence a O de 3n raiz de n, tá? Eu fiz todas essas operações aqui, pessoal. Olha só que interessante, eu tinha esse número aqui, ó, e eu consegui mexer nele, tá? Para chegar nesse número aqui, que é parecido com esse, para eu poder comparar. É assim que mais ou menos, né, as coisas funcionam, que a matemática funciona. Tá? Eu tenho que deixar, ó, duas funções, dois números mais próximos possíveis para eu poder fazer uma comparação mais fácil. Uma análise visual aqui. Tudo bem? Vamos lá. Estamos chegando no final. Aqui tem um outro exemplo, né, que funções aqui por partes. Às vezes fica um pouquinho mais difícil, então eu fiz esse desenho aqui para vocês. Então, olha só. Quero comparar as duas. Então, se o n for menor que 100, pessoal, se o n for menor que 100, nessa parte aqui, meu f de n vale n quadrado. Tá? E no caso do g de n, desculpa, cubo. E no caso do g de n, se for menor que 10.000, n quadrado. Então, nesse pedaço aqui, ó, quem manda, vamos dizer assim, é o f de n. Acima de 100, é tudo n quadrado, o f de n. Tá? Só que abaixo de 10.000 é n quadrado por g de n. Então aqui é tudo igual. Olha que legal. Tá? E por fim, acima de 10.000 vai ser n cubo. E vai ser n quadrado. Então para um n, aqui quem domina é, tá, o g de n. Então para um n grande, a gente pode chegar à conclusão que o g de n ele é maior que o f de n. Se eu quiser estabelecer aqui algumas relações, olha só, vamos lá. Então, nesse intervalo aqui, pessoal, onde f de n é igual a g de n, eu posso falar o seguinte, que f de n é θ de g de n, porque eles são iguais, né? Nesse caso aqui, nesse pedacinho, o f de n, ele é o quê? Maior, né? Que o g de n, tudo bem? Ou seja, eu posso afirmar, tá? O que? Lembra, a gente tem a questão do θ, né? Que o f de n pertence ao θ de g de n. Se fosse maior ou igual, tá? Aqui, se for só estritamente maior, eu posso falar que é o w, lembra do w, tá? E aqui o f de n ele é menor, né? O f de n pertence ao O de g de n. Se ele for menor ou igual, mas se eu quiser ser um pouquinho mais, né, estrito, seria o Ozinho. Mas eu posso, no final do dia, a gente acaba generalizando assim, tá? Tá legal? Pois bem. E aqui, para finalizar, só alguns exemplinhos, né, de verdadeiro ou falso, pra gente, que é o que vai ser também um pouco do tema da lista, né? Então, por exemplo, olha só, pessoal, n mais k elevado a m. Será que é θ de nm? Por exemplo, de novo, né? O k vai ser um valor que não vai influenciar muito quando o n é grande. Então, eu poderia, vamos dizer, suprimir esse meu k, porque o n, quando o n é infinito, tá? O k não vai fazer muita diferença. Então, ficaria, né, no final do dia, o quê? Que n elevado a m é θ de n elevado a m. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. 2n mais 1, ele é 2 elevado a n. De novo, né? Isso aqui não é o mais 1 aqui não vai influenciar muito, tá? 2 elevado a n, a pergunta no final, né, seria essa. Verdade, tá? 2 elevado a 2n, ele é O de 2 elevado a 2n? E na verdade ele também é θ, né? E ele também é ômega, tá? Verdade. Raiz de n, pessoal, raiz de log de n, né? Ele pertence a O de log de n. O que essa pergunta quer dizer de novo? Raiz de log de n, ele está qual lado daquela régua? Ou seja, raiz de log de n
essa é a pergunta. Ele é menor ou igual a log de n? Tá? Então, o que nós temos? Vamos comparar. Log de n, isso aqui é igual. Agora, o que eu tenho? O que é maior? Eu tomar um valor de log e diminuir esse aqui dentro, ou tirar a raiz disso aqui? Tá? Então, o log, ele vai diminuir ainda mais o valor do log. Ele vai diminuir mais do que a raiz. Tá? Então, esse termo aqui ele é maior. Tá? Então, aqui é falso. Tudo bem? Então, na prática, o correto, né, é afirmar que log de n pertence a O de raiz log n. Aqui, e lembra daquela simetria transposta? Isso aqui é verdadeiro. Tá? E por fim, n de log de n, tá? Ele pertence a O de 2n? Sim, com certeza, né? O de 2n é aquela exponencial que está lá no finalzinho daquela minha régua, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Então, né? Por fim, nós temos aqui, então, o que a gente aprendeu, pessoal, nessa nossa aula 1? Então, o crescimento, o que é importante, né? O crescimento assintótico de funções, ele estuda o comportamento das funções em função do tempo e o tamanho da entrada, tá? O crescimento assintótico de funções nos permite comparar funções, ou seja, uma função ela é maior ou igual a outra, ela é menor ou igual a outra, ela é igual. E a gente vai ver que isso a gente vai utilizar para comparar algoritmos. Tá? O tempo de um algoritmo ele é maior do que o outro, ele é mais rápido, ele é mais lento. Tá? A gente viu que nós temos 5 notações de Landau, 5 símbolos, só que os mais importantes é o θ e o O, a gente vai ver posteriormente. Outra coisa importante, pessoal, funções podem ser assintoticamente similares, mas com quantidades diferentes. Então, a gente viu que, por exemplo, eu tenho uma função f de n que é igual a n, g de n que é igual a n mais 3. Essa aqui tem uma quantidade maior, tá? Só que no final do dia, né, elas têm um comportamento assintótico similar, ou seja, elas são lineares. Quando o n é grande, o 3 não vai fazer muita diferença. E, em funções polinomiais, a complexidade final é dada pelo polinômio de maior grau, né? Então, se eu tenho uma função aqui, n² mais n mais 3, e a função, né, é uma função... Na verdade, não preciso nem comparar, né? Qual é a complexidade dessa função aqui? É sempre o polinômio de maior grau, ele é quadrático. Tudo bem, pessoal? Legal, espero então que vocês tenham aí entendido, aproveitado essa nossa primeira aula. E... é interessante a gente ficar com esses slides de considerações finais bem em mente para a gente fazer um resumo, né, do que a gente viu até agora. Tá legal? Muito obrigado, então.